entendi que Deus nunca me prometeu isso e minha decepção acabou. Parei de esperar algo de Deus que Ele nunca me prometeu. Se você ficar aqui comigo nesse vídeo até o final, você vai aprender como eu desenvolvi essa verdade no meu coração e talvez isso possa te ajudar também a parar de se decepcionar com Deus. Primeira coisa que eu entendi é que Deus, o Deus da Bíblia, não nos isenta do sofrimento. Deus nunca prometeu uma vida para nós sem sofrimento. A gente, às vezes, é inserido na fé sem ter esse contato diário com a Bíblia e a gente começa a ouvir muita coisa sobre Deus que Deus não falou. Eu aprendi com os puritanos que a palavra de Deus ela é confiável enquanto ela está sendo lida. Depois que alguém começa a comunicar essa palavra, a gente talvez não tenha tanta confiança assim, porque às vezes a pessoa pode estar colocando a ideologia dela. E às vezes por colocar a ideologia dela inserida na palavra, nós aprendemos coisas sobre Deus que Deus nunca nos ensinou na sua palavra. Uma coisa que as pessoas às vezes falam nos púlpitos das igrejas é que Deus está sempre interessado em te dar vitórias, em te dar bênçãos financeiras, te isentar de todos os sofrimentos que você passa nessa terra. Mas isso não é uma verdade bíblica. A gente já aprendeu aqui várias vezes nesse canal e eu volto sempre a falar sobre esse assunto porque ele é importantíssimo. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Se nós pegássemos a vida do apóstolo Paulo, que era um apóstolo de Jesus, e começarmos a ler as situações de sofrimento que ele passou e começasse a comparar com a mensagem que é propagada de Deus hoje, Paulo seria o pior exemplo para a gente usar, porque Paulo passou por sofrimentos terríveis. O próprio Jesus passou por sofrimentos terríveis e nós queremos nos isentar. Então, a minha decepção com Deus em relação ao meu sofrimento, ela acabou quando eu entendi que Deus não me prometeu isso. Deus não me prometeu isenção de sofrimento. Deus não me prometeu colocar dentro de uma bolha e me proteger ali, como se fosse algo intocável. Não. Muito pelo contrário, Deus usa as dificuldades, Deus usa os sofrimentos para nos desenvolver, para nos amadurecer nele. A gente chama isso a teologia do caos. Deus, ele não é o agente criador do caos, mas ele usa o caos para trazer uma forma de aprendizado sobre a nossa vida. Então, quando eu entendi que Deus nunca me prometeu uma vida sem sofrimento, a minha culpa, a minha decepção caiu por terra e eu comecei a viver de maneira mais leve com Deus. A segunda coisa que eu aprendi que Deus nunca me prometeu é isso, de que Deus tem que dizer sim para todas as coisas que eu peço para Ele. E eu queria trazer um exemplo aqui para nós refletirmos sobre o povo de Israel. Eu não sei se você conhece, mas o povo de Israel, ele viveu escravo no Egito por 400 anos. 400 anos eles viveram como escravo. Deus deu o sim para eles serem libertos. Eles clamaram a Deus pedindo a libertação. Deus responde com um joinha. Pode ir. Vou aqui levantar um líder para vocês saírem libertos do Egito. Só que quando a gente vai começar a analisar a vida deles depois da libertação, a gente percebe algo interessante que a gente fecha os olhos às vezes. A gente finge que não vê, mas está lá bem escancarado para nós aprendermos. A gente percebe que eles ficaram caminhando no deserto 40 anos. Deus deu um sim para a libertação, para o pedido de oração deles. Só que eles ficaram caminhando no deserto 40 anos. E o mais incrível disso é que toda aquela geração que
que saiu do Egito não entrou na terra, só 2 pessoas entraram na terra. O que eu aprendo com isso? De que o sim de Deus não é uma chancela para mim não passar por dificuldades. Às vezes nós esperamos o sim de Deus como que um respaldo para uma vida sem sofrimento, sem decepções, sem frustrações. E o que acontece com nós? Nós nos decepcionamos com a primeira luta, com a primeira adversidade que vem. A gente pergunta, mas eu entrei nessa porta que Deus abriu, por que eu estou passando dificuldade? Mas eu estou aqui nesse caminho que Deus me mandou caminhar, por que eu estou passando dificuldade? Deus disse sim, e por que eu estou sofrendo tanto? Pois é, o sim de Deus não te coloca dentro de uma bolha. Não te coloca. O sim de Deus te chama para um amadurecimento na fé. Te chama para enxergar a vida como ela realmente é. Ela tem dificuldade, ela tem lutas, mas você tem a convicção que se Deus disse sim para você, Ele está lá com você. Israel passou 40 anos no deserto, mas Deus estava lá com eles durante os 40 anos. Então, aprender isso também fez com que eu entendesse que Deus nunca me prometeu um sim. Às vezes, um não de Deus, o não, ele é melhor. Ele é mais positivo do que o sim. Às vezes o sim vai ser um negativo. Não sei se você consegue me entender. Às vezes o não vai te trazer uma paz que o sim não vai te trazer. Então, a forma como Deus se relaciona conosco, a forma como Deus planeja as coisas é muito diferente de como nós percebemos essas coisas. Então, é muito importante isso. 2 coisas importantíssimas que eu entendi que Deus nunca me prometeu e fez com que eu parasse de me decepcionar com Ele e com as pessoas. Deus nunca me prometeu uma vida sem sofrimento e Deus também nunca me prometeu que sempre diria sim. Agora, tem uma coisa aqui que eu queria que você entendesse, e aqui é o ponto-chave da virada. Aqui faz com que você mude mesmo e que você, de fato, não se decepcione mais com Deus e nem com as pessoas e nem consigo mesmo. Eu quero te mostrar algumas promessas que Deus faz. Aqui eu vou te mostrar biblicamente. Aqui você pode confiar. Aqui você pode sustentar, você pode ancorar o seu barco. Aqui você pode, de fato, andar em fé com Ele. O que Deus realmente prometeu? Que estaria conosco. Mateus 28, 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Você prefere uma vida sem sofrimento com Deus ausente ou uma vida com sofrimento e Deus presente? Eu prefiro Deus presente. Então essa é a promessa verdadeira de Deus. Não é uma vida sem sofrimento e não é só sim. É de que Ele estaria com você, seja no sofrimento ou seja na paz. Seja no sim ou seja no não. Eu estou convosco. Outra coisa que Deus prometeu pra gente, que daria-nos sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, ore pedindo para Deus que Deus dá gratuitamente. Tiago, tem dificuldade de entender muitas coisas. Pois é, ora a Deus que Deus dá. Essa é uma promessa de Deus. Se aproprie da promessa de Deus. Outra coisa que Deus nos prometeu, sustentar-nos com a sua graça. 2 Coríntios 12, 9. Paulo passando por dificuldades, pedindo para Deus livrar ele de algum sofrimento que ele passava. O que Deus responde para ele? Paulo, a minha graça te basta. Então a nossa vida não é pautada pelo sim e também não é pautada pelo não. A nossa vida não é pautada por uma vida sem sofrimento e também não é pautada por uma vida com sofrimento. A nossa vida é pautada na graça dele e ela nos
basta. Outra coisa que ele prometeu, que ele vai completar a obra que ele iniciou nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra há de completá-la no dia de Cristo. Isso ele prometeu. Perceba que o que Deus nos promete é uma intimidade, um relacionamento, é um Deus que está presente nos nossos dias. Ele também prometeu não permitir que nada nos separe do amor dele. Esse texto aqui é um dos mais lindos da Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a profundidade, nada, nem as potestades, nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Outra coisa que ele prometeu, que ele vai ressuscitar as pessoas que já morreram em Cristo. Está lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Aquele que morreu, ou aquele que ainda está morto, ainda que esteja morto, viverá. Outra coisa que ele prometeu, ele vai voltar para buscar o seu povo. João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e na hora que eu voltar eu vou levar vocês para comigo. Outra coisa que ele prometeu é que vai fazer novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 a 5. Eis que vi novos céus e nova terra. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou enxugar do olho de vocês toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Tudo se fez novo. Essas são as promessas verdadeiras de Deus. Quando nós conhecemos a sua palavra, na essência, a nossa decepção com as coisas que falaram que Deus tinha falado, caem por terra. Deus nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento. Deus nunca nos prometeu que sempre diria sim. Não, Ele está nos preparando para algo maior. Coloca aqui nos comentários, talvez uma frase que você ouviu de algum pregador e você achou estranho. Me pergunta nos comentários, Thiago, eu ouvi isso. Isso aqui, Deus falou mesmo? Eu vou ter o prazer de responder essa sua pergunta. Ou se você já ouviu alguma coisa e, Thiago, depois eu vou lendo a Bíblia e descobri que era mentira. Eu descobri que Deus não falou, coloca aqui para mim saber. E se esse vídeo edificou a sua vida, falou com você, ajudou a abrir os seus olhos, eu te peço, se inscreva no meu canal, que toda semana eu subo aqui 2 vídeos para conversar com você a respeito de Deus. Tem um agora aqui do lado, clica nele e continua aprendendo mais a palavra de Deus. A gente se encontra daqui a pouco nesse vídeo. Um abraço e um beijo no seu coração.